A ideia aqui apresentada neste texto fundamental é que a cada geração o povo de Deus cometia pecados, praticava pecados ainda piores que os pecados da geração passada. E no que diz respeito ao livro dos Juízes, um pecado que vai se agravando, que vai se tornando pior à medida que o tempo passa, é justamente a negligência, a omissão por parte dos homens no exercício da liderança. A cada geração que passava, os homens de Israel, que deveriam liderar o povo de Deus, conduzir a nação em submissão ao Senhor, negligenciavam a sua liderança ou exerciam mal os papéis que o Senhor Deus designara para eles. Isso, na verdade, é um problema que acomete os homens do povo de Deus desde a entrada do pecado no mundo. Depois que o pecado, depois que a queda nos afetou a todos, desde sempre os homens têm negligenciado seus deveres, têm abandonado suas tarefas ou, em muitos casos, exercido mal os papéis que o Senhor Deus lhes designa. E é exatamente o que nós encontramos no livro dos Juízes, uma espécie de um livro que é marcado pelo declínio, pela degeneração espiritual e moral dos homens que deveriam liderar o povo de Deus. Num primeiro momento, aqui encontramos uma espécie de início do declínio dessa liderança, neste ciclo de Débora e de Baraque. O que encontramos para, digamos assim, solucionar o problema do povo de Deus, são as mulheres assumindo os papéis dos homens. Nessa história, nos capítulos 4 e 5, observamos Débora exercendo o papel de juíza, um papel que, como aprendemos na semana passada, deveria ser executado pelos homens, e também o papel de Débora e Jael como heroínas militares, também uma tarefa masculina. Os homens é que deveriam proteger suas mulheres, suas casas, as suas filhas e esposas e suas mães dos inimigos opressores, mas o que encontramos nesse texto são exatamente mulheres tomando esse papel para si e executando livramentos militares. Os homens deste ciclo, dos capítulos 4 e 5, são homens que simplesmente negligenciam suas atividades. É o caso de Baraque e é também o caso de Éber. O texto que nós lemos, eu fui até o versículo 11, exatamente para dar esse detalhe para os irmãos. Éber aparece na história no versículo 11 e depois mais duas vezes, nos versos 17 e 21. Mas sabe o que é interessante a respeito dele? É que ele nada faz na história. Vocês já observaram isso? É simplesmente dito que Éber tinha uma mulher, e é a mulher de Éber, Jael, que vai executar a tarefa que deveria ser executada por Baraque, ou quem sabe por seu marido. Mas o problema, como eu mostrei para os irmãos semana passada, não fica estacionado, ele não para aqui. O texto começa com mulheres assumindo o papel de liderança masculina e, infelizmente, termina, quando observamos lá no final do livro dos Juízes, com as mulheres em situação de risco e sujeitas a graves sofrimentos. Quando os homens negligenciam a liderança piedosa e fiel, eles acabam por colocar as mulheres numa condição de vulnerabilidade. Elas perdem a segurança, o cuidado, a proteção que deveriam ter e acabam se tornando vítimas de homens perversos e cruéis. O feminismo evangélico, um movimento tão característico de nossa época em nossas igrejas, costuma citar o papel de Débora nesse texto como uma espécie de fundamento para a defesa que fazem da ordenação feminina aos ofícios na igreja. Mas esse movimento não leva em conta exatamente o desenvolvimento, o desenrolar da narrativa do livro dos Juízes. Eles não percebem, essas pessoas não percebem que as mulheres começam, eu repito, assumindo papéis masculinos, mas no final do livro sofrem atrocidades de homens perversos e negligentes, que não amam a Deus e que, portanto, não exercem liderança amorosa e servil em submissão à palavra do Senhor. Nos versos 6 a 11, especialmente nos versos 6 a 10, lemos uma narrativa de chamamento. O Senhor Deus chama um homem, chama Baraque através de Débora e lhe fornece promessas de livramento e de salvação. Porém, a resposta de Baraque, infelizmente, é uma resposta carregada de dúvidas e de hesitação.
E na resposta de Baraque, em suas palavras dirigidas a Débora no versículo 8, nós observamos uma das principais razões para o declínio da liderança no meio do povo de Deus naquela época. E certamente essa é uma razão para o declínio da liderança no meio do povo de Deus em todas as épocas. E a razão apresentada no texto é a desconfiança na palavra de Deus. Baraque não confiou na palavra do Senhor de todo o seu coração. Quando os homens, e eu me refiro especialmente aos líderes do povo de Deus, quando os homens, assim como Baraque, começam a desconfiar da palavra do Senhor, colocando condições para a sua obediência, quando na verdade nossa obediência à palavra de Deus deve ser incondicional, quando de forma sutil começam a desprezar a palavra de Deus, a não atentar para aquilo que o Senhor ensina, nada podemos esperar senão decadência espiritual e destruição da liderança masculina. É exatamente isso que começamos a ver aqui nesse texto, a resposta de Baraque ao chamado e às promessas do Senhor. Nesta resposta encontramos a razão para a decadência espiritual dos homens no meio de Israel e para a destruição da liderança masculina no meio do povo de Deus. Vamos observar o texto de maneira mais detalhada. Comecemos aqui, meus irmãos, nesse texto encontramos basicamente dois oráculos, duas profecias apresentadas a Baraque. O primeiro oráculo, que aparece aí nos versos 6 e 7, é um oráculo de salvação. Deus chama Baraque e lhe oferece promessas de livramento, promessas de salvação. Mas sabe o que é interessante quando começamos a ler aqui o texto no versículo 6? É que mesmo nessa sessão, quando o personagem chamado por Deus para livrar o seu povo aparece, ainda assim encontramos Débora como a personagem mais ativa da passagem. É Débora quem toma a iniciativa, não Baraque. Os irmãos notaram isso? O homem que lideraria o povo de Deus na batalha não é aquele que toma a iniciativa. Aqui eu faço um link com um texto interessante. Há uma outra ocasião em que um líder do povo de Deus recebe uma profecia da parte do Senhor através de uma mulher. Eu não sei se os irmãos se recordam disso. Lá, tanto no livro dos reis, quanto no livro das crônicas, no livro dos reis, em 2 Reis capítulo 23, Josias encontra o livro da lei e fica alarmado com as palavras que encontra ali. E então, Josias ordena que seus servos consultem a palavra do Senhor através da profecia Uda. E por que eu estou citando essa passagem? Porque lá no segundo livro dos reis, capítulo 23, é Josias quem toma a iniciativa de procurar a palavra do Senhor, de consultar a profetisa e receber da parte dela um oráculo do Senhor Deus. Mas nessa história, Baraque está completamente inativo, passivo. É Débora quem tem de mandar seus servos buscá-lo, é Débora quem tem que enviar alguém para chamá-lo. No caso de Josias acontece o exato oposto. Josias manda os seus servos consultarem a profetisa Uda, e aqui é Débora quem manda os seus servos buscarem o líder Baraque. E vejam, meus irmãos, esse papel de grande atividade por parte de Débora é interessante por uma razão. Talvez os irmãos não tenham notado os detalhes geográficos apresentados no texto. Débora vivia entre a região de Ramá e de Betel, na parte central da terra prometida, da terra de Canaã. Baraque morava na parte mais ao norte, na cidade de Quedes de Naphtali. E vejam, por que eu estou citando esses detalhes geográficos? Porque Débora vive distante da cidade em que morava o opressor de Israel, Jabim, que morava em Azor, também uma cidade muito ao norte de Canaã, uma cidade próxima à cidade de Baraque. Mas vejam que coisa interessante, o homem que mora perto do inimigo nada faz, a mulher que está distante do inimigo é quem toma a iniciativa de chamá-lo e de induzi-lo, de conclamá-lo a libertar o povo de Deus. Então é estranho o que encontramos no início dessa passagem. Um homem que deveria liderar o povo do Senhor está completamente inativo e precisa ser instigado e impulsionado por uma irmã que vivia distante de toda aquela confusão. Débora toma a iniciativa,
manda chamar Baraque e, como eu disse aos irmãos, lhe apresenta uma profecia, lhe entrega um oráculo com promessas de livramento e de salvação. Basicamente, as palavras de Débora, a profecia de Débora, pode ser dividida em duas partes, os irmãos podem ver aí nos versículos 6 e no versículo 7. Na primeira parte, que se encontra no versículo 6, Débora apresenta os mandamentos, os comandos da parte do Senhor para Baraque. Débora ordena da parte do Senhor. Aqui a expressão, porventura o Senhor, Deus de Israel, não lhe deu ordem dizendo, é uma expressão equivalente a assim diz o Senhor. Esse é um oráculo divino, uma profecia de Deus, uma palavra do Senhor ao seu servo. E aqui encontramos as ordens de Deus. Baraque deveria ir e levar gente ao Monte Tabor, tomar consigo 10.000 homens. Eu não sei se os irmãos já viram uma foto do Monte Tabor, mas depois vocês podem procurar uma foto deste monte na internet. O Monte Tabor é muito semelhante a uma bacia emborcada. Já viram aquelas bacias com uma boca maior e a parte do fundo um pouco mais estreita? O Monte Tabor é assim, ele não é uma cadeia de montanhas com declínios e partes mais elevadas, ele parece uma bacia. Agora prestem bem, emborcada. Agora prestem bem atenção, levar 10.000 homens e colocá-los num monte assim, é uma estratégia sábia da perspectiva humana? Aquele monte poderia muito bem ser facilmente cercado pelos 900 carros de Sísera e pela multidão de seu exército. Então Deus está ordenando que Baraque tome um curso de ação que deixaria claro que a vitória pertence ao Senhor. Um comentarista diz que este comando sinaliza que Deus não está apenas chamando o general e concedendo ao general a habilidade ou a liberdade para estabelecer a estratégia da guerra. Pelo contrário, ele também determina a estratégia. Não é apenas um chamado, é a revelação de um plano de batalha, de uma estratégia de batalha. E essa estratégia inusitada, colocar homens num monte que poderia ser facilmente cercado, demonstra que a vitória na batalha depende do Senhor. Baraque deveria fazer apenas o que Deus lhe ordenou fazer através de sua profetisa, através de Débora. Mas depois de apresentar os comandos, depois de apresentar as ordens a Baraque, o Senhor Deus apresenta as suas promessas de livramento. E nós encontramos isso no versículo 7. Nos comandos do Senhor, percebemos que a vitória na batalha depende dele. Mas agora, nas promessas, isso fica ainda mais claro, porque Deus diz ao seu servo, ele diz no versículo 7, farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Era o próprio Deus quem levaria, o mesmo verbo que é usado para Baraque levar gente para o Monte Tabor, era o próprio Deus quem levaria Sísera ao ribeiro Quizon e o entregaria, o daria nas mãos de Baraque. Aqui, meus irmãos, vemos uma manifestação extraordinária da providência de Deus. Como eu disse, ao enviar os seus exércitos, liderados por Baraque, para o Monte Tabor, Deus despertaria no coração de Sísera, na cabeça militar daquele poderoso general, a ideia de que facilmente poderia destruir os seus inimigos, o povo de Deus. Com essa estratégia, era como se Deus estivesse fazendo assim, despertando em Sísera, o que Israel está fazendo? Por que eles estão indo com uma tropa, com um regimento para o Monte Tabor? Eu vou cercá-los e vou destruí-los. Então, aparentemente, o que estava acontecendo é que Sísera estava tomando uma decisão militar apropriada. Mas no final das contas era o próprio Deus quem estava em sua providência extraordinária, misteriosa para nós, levando aquele homem para o Monte Tabor. Sísera, ciente de que Israel estava naquele local, conduz suas numerosas tropas, seus carros de ferro e se acampa no ribeiro de Quizon. Além de ser muito fácil cercar aquele monte, a região próxima ao ribeiro de Quizon era uma região de planície, portanto muito apropriada para os 900 carros de Sísera. Ele estava numa condição de batalha muito privilegiada. A situação para ele era uma boa situação, ele ficou empolgado com aquilo.
Era uma boa oportunidade de dar um duro golpe em Israel. Mas como eu disse, irmãos, com essa estratégia inusitada, o Senhor Deus estava agindo de maneira surpreendente para destruir a principal arma de Jabim, o seu comandante Sísera e o seu poderoso exército composto por 900 carros e muitos homens. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o ribeiro Quizon era um ribeiro que numa estação de seca tinha poucas águas, mas numa ocasião de chuva ele poderia ter um curso muito caudaloso e poderia gerar muitos estragos. E é exatamente isso que nós lemos lá na segunda parte da narrativa, que é no capítulo 5, que é uma espécie de explicação de como aconteceu aquela vitória extraordinária. Vejam o que é dito lá em Juízes 5, versículo 4. Vejam como Deus, de maneira inusitada, está agindo em favor de seu povo. Aparentemente, Sísera estava em vantagem, mas o que está acontecendo é que Deus estava agindo para dar vitória ao seu povo, prometendo vitória e agindo em favor de seu povo. Em Juízes capítulo 5, versículo 4, nós lemos assim: Débora faz uma descrição poética da vinda do Senhor em favor de seu povo. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. O texto aqui, de maneira poética, está fazendo referência ao fato de que o Senhor fez chover. O Senhor mandou uma tempestade na região do ribeiro Quizon. Agora vejam o versículo 20 de Juízes capítulo 5. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. O que aconteceu, irmãos, nessa batalha da qual falaremos em outras ocasiões, em outros sermões, foi que o Senhor enviou uma grande tempestade, que fez com que a principal força de Sísera, os seus 900 carros de ferro, atolassem na lama, e muitos homens, com o curso do ribeiro Quizon se tornando mais extenso, foram levados por aquelas águas. O Senhor prometeu vitória ao seu povo, e de maneira sobrenatural o Senhor concedeu vitória. Deus fez chover torrencialmente, com isso neutralizou a principal vantagem dos cananitas, os carros de ferro. Mais do que isso, o ribeiro Quizon transbordou e arrastou os soldados inimigos. A promessa de Deus a Baraque era de que daria os inimigos nas mãos dele, e foi exatamente isso que o Senhor fez. Isso nos lembra de uma outra ocasião. Eu não sei se os irmãos se recordam, mas esse texto de Baraque, da dádiva da vitória por parte do Senhor a Baraque, nos lembra uma outra ocasião, quando o Senhor Deus moveu um poderoso exército para uma condição de aparente vantagem, mas aquilo significou sua destruição. O povo de Israel saiu do Egito, os irmãos se lembram dessa ocasião? O povo de Israel saiu do Egito, se acampou na região de Piairote, defronte do Mar Vermelho, e o que Faraó pensou? O povo está perdido. O que fizemos deixando Israel ir embora? Vamos, porque a vantagem é toda nossa. Faraó toma os seus carros de ferro, vai em direção ao povo, Deus opera um milagre, abre o Mar Vermelho, o seu povo passa com pés a seco, e o que acontece com os carros de Faraó? Eles atolam na lama, porque o mar retoma o seu curso, e todo aquele exército é destruído. É Deus quem concede vitória para o seu povo, e é exatamente isso que encontramos aqui nesse texto, o Senhor conduzindo os adversários, que pensavam estar na vantagem, mas conduzindo os adversários para uma derrota retumbante, e isso para a bênção de seu próprio povo. Meus irmãos, com essa primeira parte, aprendemos que as ordens de Deus podem contrariar a visão predominante. Ir para o Monte Tabor era uma estratégia militar completamente insensata da perspectiva humana. Levar as tropas para um lugar que poderiam ser facilmente cercadas, isso não fazia sentido, mas seguir fielmente a ordem do Senhor concedeu vitória a Israel. Meus irmãos, às vezes a sabedoria de Deus contraria a sabedoria humana, mas nunca nos esqueçamos de que, como diz o apóstolo Paulo, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens.
Deus às vezes nos concede ordens estranhas e inusitadas, não é verdade, em sua palavra? Mas podemos confiar nas ordens do Senhor, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Levar aqueles homens para o Monte Tabor parecia um ato de loucura, de estratégia militar desajustada, mas aquilo concedeu a Israel vitória. A segunda parte encontramos no versículo 8. Débora entrega o oráculo e aqui encontramos uma resposta hesitante de Baraque. Vejam, quando lemos essa história, imediatamente colocamos os nossos olhos num problema, que é o problema de levar uma mulher para o campo de batalha. Isso não é uma coisa boa, isso não é uma estratégia apropriada. A Escritura nunca apresenta como uma estratégia correta da parte dos homens colocar mulheres em risco no meio da batalha. Mas o ponto fundamental não é esse aqui no texto, não é colocar uma mulher em risco. O ponto mais chocante é a resposta de Baraque à profecia, a palavra do Senhor. Débora era uma profetisa reconhecida em Israel. Havia até um lugar onde ela atendia o povo de Deus, a chamada Palmeira de Débora. Não havia razão para dúvidas. As profecias de Débora no decorrer da história se cumpriam. Apesar disso, Baraque não atende à profecia de Débora com grande entusiasmo. Pelo contrário, Baraque responde da seguinte maneira no versículo 8: se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. Irmãos, deixe-me dar uma dica de interpretação de narrativas. Na leitura dos personagens bíblicos, é muito importante que prestemos atenção às primeiras palavras dos personagens. Eu não sei se os irmãos notaram, mas esta é a primeira vez que as palavras de Baraque são registradas. Na verdade, essa é a primeira e a única vez em que as palavras de Baraque são registradas nas Escrituras. E sabe o que impressiona, irmãos? É que as palavras deste servo de Deus são palavras de dúvida, são palavras de hesitação. As primeiras e únicas palavras de Baraque não são palavras de um homem que confiou integralmente no Senhor, que sabia que aquela profecia era verdadeira. Pelo contrário, as palavras de Baraque são palavras de dúvida. Você sabe o significado do nome de Baraque? Relâmpago. Esse é o significado do nome de Baraque, relâmpago. Mas uma pessoa disse o seguinte a respeito de Baraque: ele é tudo menos um raio de fogo vindo do céu. Vocês já viram algum relâmpago hesitante? Eu não imagino isso, mas Baraque é assim. Baraque é um homem hesitante. Não haveria problema se Baraque dissesse o seguinte para Débora: Débora, eu estou preocupado, eu recebi o chamado do Senhor, mas você poderia vir comigo? Eu tenho a promessa, mas eu gostaria da presença do Espírito Santo comigo, de maneira mais perceptível e tangível. Uma vez que o Espírito do Senhor estava com Débora, esse teria sido um pedido apropriado, mas notem, não é esse o pedido de Baraque. Ele não diz: olha, eu estou me sentindo receoso, vem comigo, Débora. Não é esse o pedido de Baraque. O pedido de Baraque é: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Não é problema, meus irmãos, que os servos de Deus às vezes sintam medo, receio. Há uma passagem da Bíblia que eu gosto bastante, que é a passagem prévia do encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Jacó ora a Deus dizendo: Senhor, eu tenho medo do meu irmão. Os servos de Deus às vezes sentem medo. Deus sabe da nossa estrutura, Deus sabe que somos pó. Mas as palavras de Baraque não são palavras de um homem que procura força da parte do Senhor. Não são palavras como daquele homem que disse para o Senhor Jesus: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Não são essas as palavras de Baraque. Aqui são palavras de dúvidas, de um homem que quer estar no controle. Não se responde um oráculo de Deus com uma expressão, com uma conjunção condicional. Se não se responde uma profecia com a expressão eu não irei. Não se deve agir assim. E notem que responder a uma palavra de Deus com si no livro dos Juízes era um problema dos servos de Deus, era um problema da liderança de Israel. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, o que Gideão disse para ele? Juízes 6:17:
Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Vejam que coisa, aquele homem contemplou o anjo do Senhor, uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação. E qual é a reação dele? Se eu achei graça aos teus olhos, disseste. Aí ele faz mais alguns testes com o Senhor. Da mesma maneira, Jefté, em Juízes capítulo 11, versículo 30, depois de receber o Espírito do Senhor, Jefté diz o seguinte: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos. Percebem? Eles recebiam a palavra de Deus, recebiam o poder do Espírito Santo e respondiam com se é o Senhor mesmo, então faze isso. Se és tu mesmo, concede-me um sinal. Da mesma maneira, Baraque, ao ouvir o oráculo do Senhor, a palavra de Deus prometendo-lhe salvação, ele responde com dúvida. O problema de Baraque não era covardia, como pensam alguns comentaristas. O problema de Baraque era uma fé deficiente, o desejo de tomar o controle, de não descansar no Senhor. Ele está disposto a obedecer a Deus, mas apenas em seus termos. Ele não aceita o controle divino completamente, tem de ser do seu jeito. É como se ele dissesse para o Senhor: eu vou, Senhor, mas apenas se eu estiver no comando. Baraque fez o exato oposto do que fez Josué. Nós lemos muitas vezes no livro de Josué, como por exemplo em Josué capítulo 11, versículo 12. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Josué ouviu a palavra do profeta do Senhor, do servo do Senhor, e o que ele fez? Ele agiu conforme Moisés, conforme Deus lhe ordenara através de Moisés. Mas e no caso de Baraque? O que ele faz? Diante da profecia, de um oráculo bendito de salvação e de livramento, ele diz: eu vou, mas apenas se for do meu jeito. Apenas se for do meu jeito. Se não for assim, eu não irei, porque a minha fé é uma fé cheia de dúvidas, cheia de hesitação. Meus irmãos, aqui nas palavras de Baraque, que são as únicas palavras registradas dele nas Santas Escrituras, nós nos deparamos com um problema terrível e que nos afeta a todos, que é o perigo da dúvida diante da palavra do Senhor. Todos nós corremos esse risco, o risco de duvidar da palavra de Deus. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, e eu vou dar esse exemplo, mas poderia ser, eu já vi também homens respondendo de maneira semelhante quando diante das ordens de Deus para eles mesmos e das promessas de Deus para eles mesmos. Mas eu estava conversando com uma senhora que tem um marido crente e dificuldades no casamento, e eu disse a ela: a senhora não vai conseguir que seu marido obedeça a palavra de Deus falando. A senhora tem de falar menos com ele e falar mais com Deus. Lembra-se do que, eu perguntei, a senhora se lembra do que ensina 1 Pedro capítulo 3? Que a mulher cujo marido não obedece à palavra de Deus, e essa não é uma referência apenas a um marido descrente, mas a um marido crente que não vive em obediência à palavra do Senhor, que é acomodado, negligente na sua liderança, para que, se você ainda tem um marido que não obedece à palavra do Senhor, que ele seja ganho sem palavra alguma. Ela me respondeu assim: se eu fizer do jeito que está aí, ele não vai mudar não. Se eu fizer desse jeito, ele não vai mudar. Meus irmãos, isso foi uma fraqueza apresentada por uma serva de Deus, mas também enfrentamos esse mesmo tipo de dificuldade. Às vezes estamos diante de uma ordem do Senhor, de promessas da parte do Senhor, porque lembrem-se, Deus concedeu uma ordem para Baraque, mas também prometeu sua presença, também lhe prometeu a vitória. Vá, Baraque, reúna as tropas, eu vou levar Sísera e eu te darei a vitória. Mas diante da palavra do Senhor, de suas promessas, vacilamos. Todos passamos por isso. Isso é uma dificuldade que enfrentamos em várias áreas de nossa vida.
no nosso casamento, na maneira como educamos os nossos filhos, na maneira como administramos os nossos recursos. Às vezes duvidamos, meus irmãos, e isso é muito perigoso. As ordens de Deus e as promessas do Senhor, às vezes, podem parecer inalcançáveis, inexequíveis, melhor dizendo, mas elas são verdadeiras. A palavra do Senhor é verdadeira. Podemos confiar nela, mas tal qual Baraque, às vezes nós fazemos exatamente assim: se fores comigo, irei, se não fores comigo, não irei. Duvidamos, desconfiamos da palavra do Senhor. E meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade, não há por que desconfiar dela, ela é completamente fidedigna. Depois, a última parte, o versículo 9, nós encontramos um segundo oráculo. Débora dirige novas palavras a Baraque. Por causa de sua hesitação, Deus agora envia a Baraque não um oráculo de promessas, com promessas de livramento e de salvação, mas um oráculo de juízo. Um oráculo de juízo. Débora assegurou Baraque de sua presença. Ela afirma: certamente irei, no versículo 9, certamente irei contigo. Mas então, uma vez mais, Débora entrega uma profecia a Baraque. Ela diz o seguinte: porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Baraque não teria a honra de ser o executor, ordenado por Deus, da ira divina, da retribuição divina, porque Deus entregaria esta honra a uma mulher. O Senhor honra os que o honram, mas aqueles que o desprezam serão desmerecidos. É exatamente o que acontece aqui. O Senhor Deus profere palavras, dirige palavras a Baraque, que lhe trazem desonra e humilhação. A profecia de Débora se cumpriu, exatamente da maneira como ela afirmou que aconteceria, porque Jael, uma mulher estrangeira, esposa de um queneu que provavelmente vivia numa aliança com o perverso rei Jabim, Jael foi a responsável por matar Sísera. E quando lemos a respeito daqueles dias, em Juízes capítulo 5, versículo 7, vejam como aqueles dias são chamados. Juízes 5, 7, vejam como aqueles dias são chamados: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Aqueles dias ficaram conhecidos como os dias de um estrangeiro, um homem estrangeiro, Sangar, filho de Anate, e como os dias de uma mulher, não como os dias de Baraque. Seria natural que chegássemos aqui em Juízes capítulo 5, versículo 7 e lêssemos: nos dias de Baraque, aquele que libertou o Senhor. Mas não é isso que nós lemos, porque em virtude de sua desconfiança, em virtude de sua hesitação, Deus negou a Baraque a honra de executar o juízo contra aquele que oprimia o povo de Deus. Meus irmãos, aqui, mesmo neste oráculo de julgamento, mesmo com palavras duras dirigidas a Baraque, nós vemos a misericórdia do Senhor. Mesmo proferindo a Baraque um oráculo de julgamento por causa de sua fé tão deficiente e fraca, Deus não apagou o nome de Baraque completamente da história. Os irmãos notaram isso? Deus não apagou o nome de Baraque completamente da história. O nome dele aparece aqui em Juízes capítulo 4 e em Juízes capítulo 5, mas o nome de Baraque aparece também em Hebreus capítulo 11, versículo 32. E sabem o que isso nos ensina, meus irmãos? O que a misericórdia de Deus em direção manifesta na vida daquele homem nos ensina é que mais importante do que o tamanho da fé é o tamanho do Deus em quem nós cremos. Meus irmãos, Baraque é listado como um homem de fé, mas quando lemos sua narrativa, não é um tipo de fé muito imatura e fraca, um tipo de fé muito hesitante, mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, este homem aparece na galeria daqueles homens que são conhecidos como os heróis da fé. E isso nos lembra, irmãos, que o que nos faz vitoriosos,
o que nos concede êxito não é o tamanho da fé que possuímos, é o tamanho do Deus em quem nós cremos. A fé de Baraque era tão pequena, tão deficiente, tão imatura, mas porque era uma fé que se dirigia ao Deus verdadeiro e todo-poderoso, aquele homem alcançou vitória. O que importa não é o tamanho da fé, e tem algumas pessoas que dizem isso. Às vezes você conversa com algumas pessoas e elas dizem assim: eu tenho uma fé tão grande que quando eu oro eu consigo aquilo pelo qual estou pedindo. Lê do engano, meus irmãos. Não alcançamos o que pedimos e desejamos a Deus por causa do tamanho da nossa fé, mas por causa do tamanho do nosso grande Deus, incomparável, infinito, cheio de misericórdia e graça, que se compadece até de seus servos, que possuem uma fé tão deficiente como era o caso de Baraque. Concluindo, meus irmãos, a sessão termina com Baraque convocando os soldados da tribo de Zebulon e de Naftali, tribos que ficavam na parte norte de Israel. Ele os chama para a cidade de Quedes de Naftali, a sua cidade natal. São 10.000 soldados, provavelmente uma referência a um número grande de homens que se reuniram a ele. Mas notem que o texto faz questão de ressaltar, e ele faz isso pela repetição, no versículo 9 e no versículo 10, que Débora estava com ele. No versículo 9, nós lemos o seguinte no final do versículo: e saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. E na parte final do versículo 10, e Débora também subiu com ele. A repetição de que Débora estava com Baraque é uma espécie de... é para chamar nossa atenção para o seguinte fato: Baraque não se arrependeu, Baraque continuou hesitante, Débora teve de ir com ele. Talvez no meio do caminho ele caísse em si, né? Por que eu estou levando essa mulher para a batalha? Eu não deveria colocá-la em risco, mas ele não mudou. Débora estava com ele. O texto faz questão de ressaltar pela repetição que Baraque era um homem de fé hesitante, de fé assaltada pelas dúvidas, de fé que era infelizmente imatura. Ele não mudou de ideia. Débora teve de ir com ele. Finalizando, meus irmãos, com algumas aplicações. A primeira delas, eu gostaria de me dirigir aos homens, aos irmãos de nossa igreja. Meus irmãos, negligenciar a liderança que Deus nos concedeu produz desonra. Não nos esqueçamos disso. Não vivemos em busca de honra humana, não vivemos em busca de glória humana, mas vivemos para a glória de Deus, e aqueles que desprezam a liderança que o Senhor concedeu, quer no lar ou na igreja, estes serão por Deus desonrados. Graciosamente, como lemos no texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, graciosamente Deus decidiu honrar aqueles que se submetem à sua palavra, mas também decidiu entregar a desonra, ao desmerecimento, àqueles que o desprezam. Foi exatamente o que aconteceu com Baraque. Baraque negligenciou a liderança que Deus lhe havia dado, e Deus não lhe concedeu a honra de matar Sísera, um terrível opressor do povo de Deus, especialmente das mulheres. Eu não sei se os irmãos se recordam, mas quando a mãe de Sísera fala a respeito dele e de sua demora, do seu atraso, ela afirma: talvez cada homem do exército de meu filho esteja tomando uma ou duas mulheres. Essa fala não é sem sentido. Sísera era um homem mau que oprimia as mulheres do povo de Deus, provavelmente com violência, com abuso de natureza sexual. Mas Deus não concedeu a honra de lidar com um homem tão perverso e mau como Sísera a Baraque, porque Baraque negligenciou a liderança que Deus lhe havia dado, e por isso Deus o entregou à desonra. Vejam, irmãos, as palavras finais do capítulo 22 acerca de Baraque são palavras que o emasculam, que retiram sua virilidade. No versículo 22 do capítulo 4, nós lemos o seguinte: e eis que perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. E aí a expressão, ele a seguiu,
Essa expressão aparece 8 vezes, ele a seguiu, traduzida de formas diferentes no texto bíblico, mas ela aparece 8 vezes nas Escrituras, e em todas elas num contexto de relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Mas aqui o narrador, de propósito, utiliza essa expressão num contexto em que Baraque não faz nada. É como se o narrador estivesse dizendo: este não é um homem viril, um homem de verdade. É um homem que, quando deveria mostrar a sua força, nada faz. Vejam que desonra Deus trouxe sobre a vida daquele homem. Meus irmãos, não negligenciemos a liderança que Deus nos concedeu, que a exerçamos com amor, com submissão ao Senhor, com serviço por aqueles que estão debaixo de nossa autoridade. Roguemos a graça de Deus para que não desprezemos a autoridade que o Senhor nos concedeu. Não devemos buscar a autoridade simplesmente por buscá-la, mas quando Deus nos concede, que roguemos o seu Espírito para liderarmos com sabedoria, serviço e amor, porque caso contrário, seremos entregues à desonra. Negligenciar a liderança produz desonra. Deus não concedeu aquela honra a Baraque. Uma segunda aplicação: como você tem reagido à proclamação da palavra de Deus? Você a recebe como ela é, como palavra de Deus? Ou seu coração é assaltado pela dúvida, é perturbado pela hesitação, especialmente no que diz respeito às mulheres, às promessas? Eu me lembrei aqui daquela senhora, que se eu fizer desse jeito, ele não vai mudar. Às vezes é assim que você reage à palavra de Deus? Não, isso é muita loucura, eu não aceito isso. Você crê na palavra do Senhor? Ou tal qual Baraque, mesmo crente, duvida e estabelece condições? E eu poderia falar de diversas áreas da nossa vida: o casamento, a liderança no lar e também dos pastores e presbíteros na condução da igreja, a garantia do perdão. Quantas vezes eu já não lidei com irmãos que estão assombrados por pecados cometidos no passado, dos quais eles já se arrependeram e pediram perdão a Deus, mas continuam duvidando da bondade, da misericórdia do Senhor na concessão do perdão, pedindo de novo e de novo perdão por pecados passados dos quais já se arrependeram. Isso é dúvida. Isto é nossa fé sendo assaltada por dúvidas e hesitações. Como você recebe a palavra de Deus? Com fé ou com desconfiança? Com certeza ou com dúvida? Com firmeza ou com hesitação? A palavra de Deus é a verdade, é perfeita, depurada 7 vezes em cadinho de barro. Não duvidemos dela. E uma última aplicação: o nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra mais segura de salvação que o Senhor nos entregou. No texto de Juízes 4, lemos a respeito de um oráculo de livramento e salvação, mas o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra de salvação e livramento de Deus encarnada, o único por meio de quem recebemos livramento de nossos piores e mais terríveis adversários. E diante dessa promessa bendita do Santo Evangelho, você já respondeu com fé? Você confia no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de que apenas nele recebemos livramento da parte do Senhor de inimigos mais poderosos e terríveis do que Císera? Ou o seu coração ainda duvida? Você não crê na salvação de Deus através dele? Se essa é a sua condição, eu gostaria de conclamá-lo a rogar da parte de Deus o auxílio do Espírito Santo, para que você descanse e confie no mais precioso oráculo de livramento que o Senhor Deus já nos concedeu, sua própria palavra encarnada, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que diante de sua palavra nos dê certeza e não dúvida, fé e não desconfiança, firmeza e não hesitação. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para orarmos ao nosso Deus.